Hola chicos, ¿qué tal están? Deseo que estén todos muy bien. Sean bienvenidos a una clase más de lengua española. Hoy nosotros vamos a estudiar los verbos com o pronombre se. Bem-vindos, né, pessoal? Hoje nós vamos estudar aqui os verbos com o pronome se. Vou explicar para vocês como é que funciona essa questão do pronome, certo? Basicamente, alguns verbos na língua espanhola, quando estão acompanhados do pronome ser, eles mudam de significado, eles mudam de sentido, certo? Se comparado ao mesmo verbo sem o pronome. Então, é isso que nós vamos estudar hoje. Nós vamos ver alguns exemplos de verbos com e sem o pronome e o significado em cada uma das situações, ok? Então, vamos lá. Bom, primeira duplinha aqui que apareceu pra gente é ocupar e ocupar-se. Qual a diferença de significado entre os dois? Observem aí que o pronome ser, quando o verbo está no infinitivo, nesse caso aqui, ocupar, quando a gente coloca o pronome ser, ele vai ficar no final, ocupar-se, certo? Então, quando o verbo estiver no infinitivo, o pronome ele vem no final do verbo, junto a ele, todos juntos, certo? Todos os dois juntos, ocupar-se, beleza? Então, vamos lá. Ocupar significa tomar possessão, llenar um espaço, ou seja, tomar posse ou encher, preencher um espaço. Então, nós temos aqui como exemplo, la mesa ocupava todo el salão, que traduzindo seria a mesa ocupava todo o salão. Bem simples, né? Agora, ocupar-se com pronome, não é? Qual é o significado? Ele pode ter três significados, dependendo do contexto da frase. Cuidar ou dedicar-se, não é muito diferente do português, né? Cuidar, se dedicar. Emplear-se em um trabalho, exercício ou tarefa, ou seja, se empenhar em um trabalho, exercício ou tarefa. E o terceiro significado, preocupar-se por uma pessoa prestando-lhe atenção. Traduzindo seria cuidar, né, se preocupar com uma pessoa, dando-lhe atenção, dando-lhe assistência. Seria esse o sentido em português. E aí nós temos um exemplo, no te preocupes, me ocupo de ella. Aqui seria num contexto, por exemplo, mamãe tá com a filha doente, vamos dizer assim, e aí ela vira, não sei, para o pai e diz, não te preocupes, me ocupo de ella. Ou seja, que a pessoa não se preocupe porque ela vai cuidar da criança. Então, nesse sentido aqui, nós temos que colocar o verbo com pronome, certo? Ocupar-se. E aí tem também o exemplo da mesa, né, ocupando toda uma sala, que nesse exemplo a gente vai usar o ocupar sem o pronome. Então é só isso, certo, gente? A gente vai ver aqui essas duplas de verbos com e sem pronome, ver o significado e aí vocês vão ver a diferença, certo? Então aqui foi a primeira dupla dessa aula. Na segunda nós temos quedar e quedar-se, um verbo bem comum em língua espanhola, assim a gente escuta bastante. Então quedar significa, pode ter dois significados. Quedar sem pronome pode significar sobrar, mesma coisa do português, tá? O significado. Ou consertar uma cita, traduzindo seria marcar um encontro. Então, para esses dois sentidos, nós usamos o verbo quedar sem o pronome. E aí nós temos dois exemplos. Primeiro, solo queda uma naranja e necessitamos mais. Ou seja, só sobrou uma laranja e necessitamos de mais. Por isso, o verbo quedar sem o pronome, já que aí tem um significado de sobrar. No segundo exemplo, nós temos quedé com Marco a las 3. Traduzindo, seria marquei com Marco às 3, certo? Ou seja, marquei um encontro com Marcos às 3. E aí, também nós vamos usar o verbo sem o pronome, porque nós estamos falando de acertar o encontro, marcar um encontro. Já quedar-se com pronome vai ter um sentido diferente, que é permanecer em um sítio, ou seja, ficar em um lugar, certo? E aí nós temos o exemplo, me quedé em casa. Aí eu quero que vocês observem o seguinte, eu coloquei em todos os exemplos, eu marquei o verbo, certo? Com e sem pronome, nos exemplos de frase, para que vocês observem onde é que está o pronome. Então, nesse exemplo aqui do quedar-se, na frase me quedé em casa, o pronome, o me, ele vai para o início, né, antes do verbo, porque o verbo aqui está conjugado, mas vocês não precisam se preocupar com essa questão de regra de posição do pronome agora. O que eu quero basicamente é que vocês compreendam
o significado, a diferença de significado entre os dois verbos. Beleza? Então vamos lá. Terceira duplinha, ir e ir-se. Ir significa mover-se de um lugar hacia outro, ou seja, se mover de um lugar, mover-se de um lugar até outro. E aí eu tenho um exemplo, voy a dar uma vuelta, que em português seria o mesmo sentido, vou dar uma volta. Então, com essa significação de mover-se de um lugar até outro, eu vou usar o verbo sem o pronome. Já na segunda opção, digamos assim, nós temos ir-se, que é o pronome no infinitivo, o verbo no infinitivo mais o pronome, e aí ele vai mudar de sentido. Partir, marchar-se, ou seja, partir, ir embora. Então, eu tenho aqui me voy a mi casa, eu vou para a minha casa. E aí nós vamos ter que colocar o pronome porque o sentido do verbo é diferente. E observem aí que o pronome ele vem antes do verbo. Me voy, né? O pronome me, verbo ir, conjugado em voy. Mas como eu falei, foquem na diferença de significado, tá? Então, ir e ir-se tem esses dois significados distintos para cada um. Temos aqui o aplicar e o aplicar-se. Aplicar significa poner algo sobre outra coisa, suministrar. Traduzindo seria colocar alguma coisa sobre outra ou fornecer, tá? Um exemplo, quero aplicar uma capa de tinta sobre os muebles. Aqui ele está falando o quê? Que quer aplicar uma camada de tinta sobre os móveis. Então, esse sentido de aplicar, de colocar uma coisa sobre a outra, como está aqui na frase, ele não vai pedir o pronome ser. Então, a gente deixa só aplicar. Já aplicar-se com pronome, ele vai significar esmerar-se, concentrar-se, perseverar. Então, esmerar-se, concentrar-se e perseverar. Não muda muito, o sentido não muda, tá? Em português é o mesmo sentido. Então, o exemplo nós temos aqui, ella siempre se ha aplicado en los estudios, ou seja, ela sempre se aplicou nos estudos. Aqui eu marquei ser aplicado, esse a aplicado é um tempo, é um modo verbal, tá? É uma conjugação verbal, mas não se preocupe com ela agora também. Só observe que nesse sentido aqui eu vou utilizar o ser junto com o verbo, tá? Ser aplicado. E aí nós temos duas imagens, né? Para quem fica mais fácil, né? Associar o significado, o sentido das coisas às imagens. Aqui nós temos exemplos. Na primeira parte, aplicar sem pronome, somente o verbo no infinitivo, tem esse sentido de colocar alguma coisa sobre outra. Então, estou aplicando uma capa de tinta sobre um mueble. Então, eu estou colocando uma mão de tinta, né, em um móvel. E na segunda imagem, aplicar-se. Ella sempre se aplicada nos estudos, ou seja, ela sempre se aplicou nos estudos, ela sempre se concentrou nos estudos, vai ter esse sentido aí associado a essa imagem, ok? Então, seguindo, o próximo será acordar e acordar-se, é bem simples a diferença de significado entre esses dois. Acordar significa determinar de comum acordo, que traduzindo vai ser o mesmo sentido, determinar de comum acordo. Então, nós temos aí acordamos no vernos mais, ou seja, nós concordamos em não nos vermos mais. E aí, quando a gente vai traduzir para o português, fica diferente, né? Lógico, a construção da frase. Mas foquem aí, acordar sem pronome se significa determinar de comum acordo. Acordar-se significa com o pronome se dessa vez, ele vai significar recordar, ou seja, lembrar. E aí eu tenho um exemplo, me acuerdo de ti. Aí vejam que o me, né, que é o pronome ser, é porque é o seguinte, deixa eu explicar rapidinho aqui. Pronome ser, ele vai ficar aqui no infinitivo, acordar-se, certo? O verbo não conjugado, acordar, mais o pronome ser. Quando a gente faz a conjugação do verbo, em algumas situações, esse pronome ele se transforma e ele vai para frente do verbo. Aqui nessa frase, me acuerdo de ti, eu estou falando que eu me lembro de você, que eu me lembro de ti. Então, por isso que eu disse me acuerdo de ti. Porém, para não complicar muito a cabecinha de vocês, como eu já falei e repito, foquem na diferença de significado. Quando nós temos que usar o verbo sem o pronome ser e quando nós precisamos usar o verbo com o pronome ser. E aqui nós temos no primeiro exemplo de acordar,
Nós temos aí, né, um aperto de mãos que geralmente, ou pode ser que você encontre situações em que quando alguém determina alguma coisa com outra pessoa, entre em um acordo com outra pessoa, eles vão dar um aperto de mãos. Então, vocês podem aí associar acordar com essa imagem. E no segundo exemplo, acordar-se, no sentido de lembrar, vocês têm aí essa garota com a mão na cabeça, não é? E aí vocês podem lembrar de acordar-se, sim? Recordar. Passando para frente, nós temos despedir e despedir-se, também um significado bem simples. Despedir sem pronome significa soltar, desprender e difundir. Ou seja, soltar, desprender, liberar, certo? E aí nós temos como exemplo, la estrella despedia muita luz, ou seja, a estrela liberava muita luz. Então, nesse sentido, nós vamos ter o despedir sem pronome se. Já com se, despedir-se, ele vai significar partir, marchar-se, ir-se. Aquele significado, né? De partir, ir embora, ir. Aí nós temos o exemplo, voy a despedir-me de mis padres. Nesse exemplo aqui, nós vamos ter o despedir-me no finalzinho da palavra, certo? Com o me ali, né? Eu vou me despedir dos meus pais. Aqui nessa situação é uma regra, certo? Ele está aqui depois do verbo, porque o verbo está em infinitivo. Mas, outra vez, o negócio aqui, né? A questão aqui é a diferença de significado, certo? Então, vocês podem associar aí essas duas imagens, né? Para lembrar, ficar mais fácil de lembrar. Essa pessoa soltando esses balões, eu vou associar o verbo despedir, que é soltar, liberar. E essa segunda imagem, essa garota dando um tchau, despedir-se, certo? No sentido de partir, de ir embora, tá bom? Então vai ser o despedir-se com esse pronome se. Agora nós temos passar e passar-se. Também bem tranquila a diferença. Passar eu tenho duas possibilidades de sentido. A primeira é llevar, conduzir de um lado ao outro, cruzar. Ou seja, levar, conduzir de um lado a outro, cruzar. E o segundo sentido, ocorrer, de ocorrer, certo? De acontecer. No primeiro exemplo, nós vamos ter aí, vamos a passar el puente, ou seja, vamos passar a ponte. Vejam aí que o verbo está sem o pronome ser. E no segundo exemplo, tranquilo, que não vai passar nada. Ou seja, é tranquilo que não vai acontecer nada. Mais uma vez, o verbo passar sem o pronome ser. Já com o pronome ser, nós vamos ter sentido diferente. Exagerar, exceder-se. Então, exagerar, se exceder. E como exemplo, nós temos aí, me passei com a comida, estava tão buena. Ou seja, eu exagerei na comida, eu exagerei com a comida, eu me excedi com a comida. Ela estava muito boa, ela estava tão boa. E aí eu vou ter me passei, que é o verbo com o pronome se, tá? E aí dois exemplos aí de imagens, né? O primeiro, passar el puente, sem pronome se, porque é atravessar, ir de um lado para o outro, ou então passar no sentido de passar algo, de ocorrer alguma coisa. E o segundo exemplo, passar-se com a comida. Vou usar o passar-se porque com pronome se, por quê? Porque é no sentido de exagerar, de exceder. Tranquilo? Mais uma duplinha, salir e salir-se. Salir significa passar de dentro a fora, passar de dentro para fora. E aí eu tenho um exemplo, sal de aqui agora mesmo. Essa frase ela tá no imperativo, tá? Então, sal, ou seja, sai daqui, é como se a pessoa estivesse pedindo não, ordenando, né, nesse caso, que a pessoa passe de um lugar que está dentro, né, para fora. Né, um lugar dentro, que está dentro. Enfim, vocês entenderam. Salir-se, com pronome se. Desbordar-se, rebosar, destacar. Então, aqui é no sentido de, como é que eu posso dizer? De vazar, quando a gente coloca o leite para ferver, e aí quando ele ferve, se a gente der as costas, ele vai e transborda. Pronto, é nesse sentido. Então, vazar, transbordar, certo? Sair nesse sentido de um recipiente. Vou dar aqui um exemplo que fica melhor. El pastel se salió del molde.
Então, o pastel. Opa, olha aí, esse pastel aqui significa bolo, tá? Eu ia me enganando aqui, mas vamos lá. El pastel se salió del molde. O bolo saiu da forma, o bolo vazou da forma, certo? Então, é nesse sentido de vazar, de derramar. E aí nós temos um exemplo aqui, dois exemplos de mais, né? O primeiro, salir sem pronome ser, que vai ser a pessoa saindo de dentro para fora, passar de dentro para fora, e salir-se com pronome ser, nesse sentido do transbordar, tá? Então, esse bolo aí era para ter dado certo, mas ele transbordou da forma, então, salir-se, se salió, ok? Crer e creer-se, também bem tranquilo. Creer significa pensar, ter como certo algo, basicamente acreditar, tá? Então, crer, acreditar. Então, creio em la amistad, acredito na amizade. E o creer-se, com o pronome ser, se, presumir. Presumir significa, assim, bem literalmente, uma pessoa que se acha, tá? Se achar. Então, aquela história de se achar a última Coca-Cola do deserto, ou a última bolacha do pacote, enfim. E aí nós temos o exemplo, ele se crê muito, muito guapo. Então, ele se acha muito gato, né? Traduzindo pra gente seria muito gato, muito bonito. Mais ou menos isso, tá? E, para finalizar, né, depois de tantas duplinhas aí dinâmicas com diferenças de significado, nós temos uma questão aqui que é bem simples, é só questão de atenção mesmo. El pronombre se también se utiliza para destacar cantidades en verbos que indican consumo y actividad intelectual. Es necesario que el verbo esté seguido de um complemento direto quantificado. Fazendo uma tradução aqui, o pronome se também é utilizado, também se utiliza para destacar quantidades em verbos que indicam consumo e atividade intelectual. Então, se você tiver verbos que indicam consumo e atividade intelectual, é necessário prestar atenção ao uso do verbo, se esse verbo vai acompanhado de se, do pronome se, ou não. Então, vamos ver aqui exemplos. Sim pronombre e com pronombre. Sim pronombre, nós temos aí comer, beber, ler. Comer, comió mucho. Beber, él bebe agua todos los días. Y leer, lee mucho desde chico. Con pronombre, comerse, me comí 3 bocadillos. Beberse, se bebió 3 litros de agua. Y leerse, se leyó toda la obra de García Márquez. Qual a diferença? Bem simples aí. Sem pronome, eu vou utilizar esses verbos. Aqui nós temos comer e beber, que são verbos de consumo, que indicam consumo, e ler, que é um exemplo de verbo que indica atividade intelectual. Então vejam aí que eu não vou usar pronome nesses tipos de verbos, não só nesses, tá, gente? Pode também ter outros verbos aí, mas aqui são exemplos. Então eu não vou usar pronome nessas 3 primeiras situações, porque eu não estou indicando quantidade, tá? Então, como eu não estou destacando nenhuma quantidade, eu estou falando de forma bem generalizada, eu não coloco o pronome ser acompanhando esses verbos que indicam consumo e atividade intelectual. Na segunda coluna, nós temos exemplos aí de verbos com pronome, e nesse caso, sim, eu preciso usar pronome nesses verbos, porque eles estão aí acompanhados de quantificadores, tá? Então, vejam aí, me comi 3 bocadinhos, eu estou especificando que comi 3 sanduíches. Então, por isso que eu coloquei me comi, que seria uma conjugação do comer-se. No beber-se, você bebeu 3 litros de água. Como eu estou aí dando uma quantidade exata, estou especificando 3 litros, então eu vou utilizar beber-se, nesse caso conjugado, se bebió. E ler-se, se leyó toda. Toda também vai ser um complemento de um quantificador, no caso. E aí eu vou fazer a conjugação com o pronome se. Então, ler-se, se leyó toda a obra de García Márquez. E aqui um outro exemplo, comer e comer-se. Comer, ayer comi salada, ou seja, ontem eu comi salada, e só, eu não especifiquei quantidade, então por isso que eu não tenho aí o pronome se acompanhando o verbo. Mas no segundo exemplo, comer-se, eu coloquei aí, ayer me comi uma ensalada. Então eu comi uma salada.
Então, ayer me comi, verbo comer-se, aí conjugado, porque tenho aí um quantificador certo? Uma salada. Ok, gente. Então, é isso, tá? Bem simples esse tema, é só mesmo questão de atenção, como eu falei para vocês. O foco aqui é que vocês entendam que há diferença em alguns casos de verbos, quando ele é utilizado com o pronome ser ou sem o pronome ser. Nós vamos ter diferenças de significado. A questão da posição dos pronomes eu deixei marcadinho para vocês em cada exemplo de frase, e aí vocês vão conseguir observar onde está o pronome, tá? Porque quando o verbo é conjugado, o pronome também ele vai ser conjugado de acordo com a pessoa. Então vejam aí mais uma vez os exemplos, tá? Como foi que eu destaquei em cada um deles. Estudem direitinho a diferença de significado entre os verbos com e sem pronome, que eu vou deixar para vocês em uma atividade, tá? E no caso, se vocês tiverem alguma dúvida, é só rever o vídeo. E aí também, fazendo as atividades, vocês vão conseguir ter exemplos melhores, assim, mais concretos, né? De como se dá essa diferenciação de significados, ok? Então é isso, gente. Eso es eso, por hoy es eso. Gracias por la participación, por ver a esta clase hasta ahora. Y es eso. Besos y hasta la próxima. Adiós.